Glória a Deus, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa é poder estar juntos, face a face, louvando a Deus, bendizendo o Senhor nosso Deus. Todos são muito bem-vindos, essa casa de oração é de vocês. Nós somos servos, né? Estou batendo muito nessa tecla ultimamente, porque pastores são servos. Nós não somos donos, nós não somos comandantes, nós não somos delegados, nós não somos absolutamente nada além de servos. A igreja não é nossa, vocês pertencem a Deus, e é um privilégio que Deus nos deu de cooperar com Ele na edificação de cada irmão. Então, esses testemunhos que temos ouvido, vêm só engrandecer o nome de Jesus, porque a Ele sempre seja toda a honra e toda a glória, né? Abra sua Bíblia comigo, vamos lá para João capítulo 3, apenas o verso 8. Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito lá por volta do ano 85. Entre os escritos do Novo Testamento, só Apocalipse foi escrito depois. As cartas de João foram escritas mais ou menos na mesma época, e depois o Apocalipse. Então, nós temos um grande acervo espiritual que Deus preservou para nós, chama-se Bíblia. Só a Bíblia Sagrada responde às indagações da mente e do coração. Só a Bíblia fala as necessidades humanas. Só a Bíblia revela Deus de forma plena e absoluta. Claro, Deus é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Do que imaginamos. Mas a Bíblia nos fornece os parâmetros para compreendermos a revelação de Deus. Portanto, louvamos a Deus pela sua palavra. João 3, verso 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado por estarmos reunidos, obrigado por esse momento solene. Senhor, é especial, é maravilhoso. Sabemos que o Senhor determinou e marcou um encontro espiritual de bênção e de edificação para todos nós neste lugar. Agora, Senhor, faça cumprir Tua palavra em cada coração. Responde às indagações, suaviza as dificuldades, as lutas e traz a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Neste texto, Jesus fala de 5 coisas misteriosas ligadas ao caráter e à obra do Espírito Santo. Comparando o Espírito Santo ao vento, o Senhor Jesus nos faz pensar, primeiro, sobre o mistério do seu querer, o mistério do querer do Espírito. Segundo, mistério da sua voz. Terceiro, mistério da sua origem. Quarto, mistério da sua trajetória. E quinto, o mistério de seus resultados, do seu mover. Desde os dias de Abraão, de Moisés, de Davi, de Elias, de João Batista, o Espírito Santo vem se movendo sobre o mundo. Porém, Deus demarcou o dia de Pentecostes como o primeiro dia de um mover até então ainda não visto pela humanidade. Um mover que se intensificou enormemente e atingiu a igreja e o mundo. Dia de Pentecostes é a inauguração então da era do Espírito Santo. Nós estamos vivendo ainda dentro desta dispensação. E Deus quer que nós aproveitemos ao máximo este tempo, a fim de que sejamos cheios do Espírito Santo e experimentemos um outro avivamento, um outro grande avivamento, antes que o arrebatamento da igreja aconteça. Acredito nisso, porque Jesus deixou essas duas possibilidades.
Ou de uma igreja fraca e cheia de dúvidas, ou de uma igreja forte e cheia do Espírito Santo. A decisão é nossa. Ele diz que essas duas possibilidades estão no horizonte. Mas é claro que nós vamos escolher a opção de sermos uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, que experimente um avivamento permanente. Portanto, vai ser muito importante a gente falar um pouquinho de cada um desses mistérios que estão contidos aí no verso que acabamos de ler. Primeiro vamos lembrar, Jesus disse naquele momento: o vento assopra onde quer. Lembrando novamente que ele usa a figura, a metáfora do vento para falar da obra e do mover do Espírito Santo, e até mesmo do caráter do Espírito Santo. Então, primeiro, o grande mistério do seu querer. O Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma energia etérea que permeia o universo. O Espírito Santo é uma pessoa divina e, como tal, possui atributos pessoais. E um de seus atributos é o atributo do querer, da vontade. Paulo escreveu: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. O Espírito Santo tem o poder da decisão, da escolha. Ele não é então uma energia impessoal, ele é um ser pessoal. O seu poder de decisão também é claramente visto no texto de Atos 15:28, na Assembleia, no Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos proclamam: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Equiparando o Espírito Santo ao que o homem também tem, que é o direito de escolher, de decidir. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Jesus usou o pronome pessoal ao referir-se ao Espírito Santo, quando ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Está subentendido aqui o pronome ele, e ele vos guiará em toda a verdade, e ele vos ensinará todas as coisas. A expressão outro Consolador também significa alguém exatamente como Cristo. João 14:16. Então o mistério, primeiro, do seu querer. O Espírito, o vento, assopra onde quer. Esta obra, todo o agir de Deus, está baseado na sua decisão soberana. E Deus decidiu nos amar, já está escrito na Bíblia. Deus decidiu providenciar a salvação para nós. Deus decidiu derramar o seu Espírito. Deus decidiu santificar os que creem. Que maravilha, a decisão do Deus Trino, a decisão do Espírito Santo, o querer do Espírito Santo. Pode ser um pouco difícil a princípio entender, mas é claro que os efeitos são perceptíveis e nós podemos experimentá-los todos os dias em nossa vida. Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Segundo, o Senhor disse: ouves a sua voz. Que coisa linda, né? O mistério da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado falando à igreja por 7 vezes nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no último capítulo do livro do Apocalipse, o Espírito Santo e a igreja se unem para dizer: vem. Eu vou explicar esse versículo, tem uma coisa muito importante dentro dele. Porque a gente lê rapidamente, lá está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. Percebe? São 3 convites. São 3 vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Assim, a igreja e o Espírito Santo se unem para dizer vem. O primeiro vem não é para nós. O primeiro vem é para Cristo. Porque Cristo tinha dito em Apocalipse 22:12, um pouquinho antes, ele disse assim: cedo venho e o meu galardão está comigo. Então, em resposta à promessa de Jesus, cedo venho, o Espírito e a igreja dizem: vem.
para Cristo. Depois, o Espírito, a igreja, se dirige ao próprio corpo de Cristo, ao próprio núcleo da comunidade dos filhos de Deus. E quem ouve, diga vem. Ou seja, todo cristão que deseja a volta de Cristo e que diga vem, Jesus. Tanto que João termina o Apocalipse repetindo a promessa de Cristo, que ele disse que vem, e fazendo a última oração dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E o último vem é para aqueles que estão do lado de fora. Se alguém tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Então são 3 brados do vem: vem convidativo, vem do amor, vem da misericórdia, vem, tem lugar para todos. A casa está cheia, mas ainda há lugar. O Senhor é grande, poderoso. O mistério da sua voz. Portanto, o Espírito Santo fala, ensina, revela, inspira, testifica, intercede, impede e constitui. A primeira coisa que nós devemos fazer para ouvir a voz do Espírito Santo é ficar em silêncio. A gente fala muito, tem hora. E um dos princípios mais fundamentais, mais importantes, para se ouvir o Espírito de Deus falar: escute, entenda o mistério da sua voz, aprenda a ficar em silêncio. A primeira coisa é isto. Eu li um versículo hoje que eu sempre, quando chego nele, eu paro e fico pensando. Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz assim, olha: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. No céu só tem brado, louvor, clamação, júbilo. Mas de repente, silêncio no céu por quase meia hora. Então no reino de Deus tem um lugar muito especial para o silêncio. Sabe por que tem silêncio? É porque vai começar a 70ª semana de Daniel, a última arrancada para a conclusão de todo o projeto salvador de Jesus Cristo. Então é exatamente ali quando vai ser tocado a 7ª trombeta. Então tem um silêncio no céu. É preciso aprender a fazer silêncio, irmãos, para o Espírito Santo de Deus falar, para Deus comunicar a sua vontade a nós. Esse silêncio se faz quando você fica recluso, você vai para a oração, você vai para a meditação, você se senta num lugar tranquilo, ou mesmo dentro da sua casa, ou dentro do templo, e você fica ali, buscando a Deus, clamando ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz, o profeta Isaías registrou que, no ano em que morreu o rei Uzias, ele subiu ao templo, provavelmente numa hora que não tinha ninguém, pelo que ele fala. Parece que não era um momento de culto. Ele vai porque ele está triste, ele está abatido. Então no ano em que morre Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E depois ele ouve a voz do Senhor. Tudo isso na virtude, no desenvolver a virtude de silêncio. Esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É preciso então haver um tempo de silêncio. É preciso de haver um tempo de silêncio no céu. Vai ter. É preciso de ter um tempo de silêncio na terra. Está muito difícil. Os homens não param, se movimentam muito, se agitam muito. E por isso Deus não pode falar tudo para todos. Mas aqueles que param vão ouvir Deus falar. É preciso haver silêncio nas nações. As nações estão degladiando, guerreando. Não param para ter o bom senso, para querer estabelecer paz, equilíbrio, harmonia. É preciso haver silêncio nos lares. Quanto é importante uma família que aprende a fazer silêncio na hora de esperar Deus falar. É preciso haver também um tempo de silêncio na igreja. A igreja não é lugar só de júbilo e barulho, pastor. Não, é igual no céu, também lá só tem júbilo e barulho, mas tem um momento do silêncio.
A Bíblia diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Isso aqui foi um tempo que a igreja tirou para o silêncio. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo pode falar. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado, Atos 13:2, que é o início da grande obra missionária, onde o Evangelho vai além das fronteiras. O campo avançado da igreja de Antioquia, que já era um campo avançado, vai servir de uma base para outras fronteiras que serão conquistadas. Mas precisou haver o silêncio da oração, do jejum, até que o Espírito Santo falasse. Então este é o mistério da sua voz, pelo menos em resumo. Vamos para o mistério da sua origem. Mas não sabes de onde vem. A origem aqui não se refere à pessoa do Espírito Santo, não, porque ele é eterno, ele é Deus. Aqui se refere à origem, ao início da sua obra, do seu mover entre os homens, na terra, das nações, na igreja. Então quando diz não sabes de onde vem, não é a origem do Espírito, é a origem do trabalho do Espírito. Entende? Então vamos entender, vamos compreender que há um mover de Deus e ele tem um tempo em que ele começa, ele vem. É isso que nós estamos aguardando aqui, numa expectativa muito grande. Senhor, que hora que vai começar o seu mover, né? Que hora que vai começar aquela eclosão, aquele avivamento, aquela retumbância de Deus no meio da sua igreja, do seu povo. O avivamento no país de Gales durou 9 meses, entre 1904 e 1905. Foi um dos maiores avivamentos da história. Em poucos meses o país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus. E tudo começou com um menino chamado Evan Roberts. Com 13 anos, Evan Roberts chamou seus amiguinhos da igreja e disse-lhes que Deus lhe havia falado em visão que enviaria um avivamento. Mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Nesse tempo, Evan se encontrava insatisfeito com a qualidade da sua vida espiritual e buscava ansiosamente por uma experiência mais profunda com Deus. Ao perceber a sede daquele jovem, um diácono da igreja aconselhou a não perder nenhum culto de oração, pois se o Espírito Santo chegasse num dia em que ele não estivesse presente, ele poderia perder o que tanto buscava. Evan começou a frequentar todas as reuniões de oração. Fez isso durante 13 anos. Com a idade de 19 anos, no percurso então, Evan estava numa montanha em Fales, país de Gales, contemplando o vale lá embaixo, recitando a oração do Pai Nosso em alta voz. Quando chegou nas palavras, venha o teu reino, ficou tão comovido que não conseguia mais falar. Ficou parado ali. Quando as palavras ficavam martelando em sua mente, vem o teu reino, vem o teu reino. Seu coração se achava muito sensível ao toque de Deus. Quando Evan Roberts completou 26 anos de idade, o avivamento chegou. Milhares de jovens se convertiam e eram imediatamente enviados por todas as terras, testificando da glória de Deus. Até mesmo as criancinhas oravam e testificavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. Os templos ficaram superlotados. Durante o avivamento, os cultos continuavam quase sem parar e a presença de Deus manifestava-se de uma forma muito especial. Milhares de pessoas eram movidas pelo Espírito Santo. Às vezes a glória do Senhor era tão intensa nos púlpitos que os pregadores saíam correndo para não serem completamente arrebatados. Nos cultos, os grandes hinos da história da igreja eram cantados. Havia muita oração, testemunhos, segundo o Espírito Santo ia guiando. Evan Roberts insistia continuamente: obedeçam ao Espírito Santo. Os bares, cinemas se fecharam, as livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblias. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país.
A presença de Deus parecia ser universal, inevitável, invadindo não somente as igrejas, mas manifestando também nas ruas, nos trens, nos bares, nos lares. Em muitos casos, os fregueses entravam nos botequins, pediam bebidas e davam meia volta e saíam, deixando as bebidas nos balcões, não conseguiam tomar. Evan Roberts trabalhava sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo falasse. Ele raramente falava com os jornalistas que vinham entrevistá-los e não permitia que tirassem fotos dele. Evan Roberts viveu uma vida de intercessão, escrevendo matérias para revistas evangélicas e aconselhando. Mas resumindo, eu estou falando aqui nesse ponto, né, dessa forma poderosa, de onde o Espírito Santo começa, até onde ele vai, a caminhada, a origem do Espírito. Se sabia que foi exatamente este avivamento do país de Gales que acionou, que provocou o avivamento da Rua Azusa, 1906. E foi exatamente no movimento da Rua Azusa, onde William Seymour, aquele ministro de cor negra, enfiava a cabeça dentro de um caixote e deixava Deus operar, e o culto dobrava noite e dia sem parar, e Deus curando, operando maravilhas, batizando com o Espírito Santo num armazém velho, mas o poder de Deus balançando aquelas estruturas. Foi resultado de Gales para Rua Azusa, e depois da Rua Azusa para o Brasil, no grande movimento pentecostal que Deus enviou para cá. Qual é? De onde vem? De onde vens? Não sabe de onde vens, mas ele vem. Ele veio no Pentecoste, ele veio nos outros momentos da história, ele virá para os nossos dias também. Vem, Espírito Santo, venha e ocupe o seu lugar, manifeste a sua glória. Este é o mistério da sua origem. Quarto, o mistério da sua trajetória. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Quando o Espírito Santo saiu de Gales, hoje sabemos que ele foi para Azusa. Quando ele saiu de Azusa, na realidade ele foi para quase todo mundo, inclusive o Brasil, que foi agraciado por Deus com uma porção dobrada do Espírito Santo. Mas para onde ele vai? Precisamos saber para onde o vento está soprando. É importante saber. Porque a nossa vida, nosso ministério é semelhante a um barco de velas. O barco de velas é impulsionado pela força do vento. Não adianta você querer navegar com um barco de velas contra o vento. Não vai, é o vento que sopra. Então, quando ele está soprando para o norte, é para o norte que você tem que ir. Você só pode navegar para o norte. Às vezes a gente esforça, debate muito, porque queremos navegar contra o sopro do vento. Você tem que descobrir para onde o vento está soprando. Tem hora que o Espírito Santo sopra para uma direção, aproveita, vai embora. Paulo disse assim: olha, o Senhor me abriu uma porta eficaz. Há muitos adversários, mas eu não vou desistir não, porque o vento está soprando para cá. Eu vou nessa. Tem tempo. Tem um tempo de Deus para cada. Tinha um tempo de Deus lá para Jonas em Nínive. Aquela era a hora do vento soprando para lá. Não adiantava a Jonas esquivar. O vento estava soprando para lá. Era a hora de Nínive ser salva, daquele povo ser liberto, né? Quando Deus começa a trabalhar numa direção, aprendamos. Se formos na mesma direção que o vento está soprando, a gente vai velejar rápido e suave. E os frutos serão eficazes. Então a nossa vida nós como um barco de vela, precisamos captar a força e a direção do vento para sermos impulsionados. E isso demanda uma vida de oração. É necessário desenvolver a habilidade de discernir o mover do Espírito Santo. Isso pode levar um tempo para você entender, discernir, começar a perceber. Hoje é dia de eu visitar aquela pessoa. Logo cedo você sentiu que o vento soprou para aquele lado. Vai porque é a hora.
É a hora da salvação daquela família. Entendeu? Agora senti o desejo de visitar os familiares meus lá no sul, lá no Nordeste e tal. Ah, você sentiu? Eu que um coração arde quando eu penso de ir para lá. Então corre, vai, porque o vento está soprando. É para lá que Deus quer que você vá mesmo. Aproveite. Entender essa ação de Deus no mundo, na igreja, na obra, no ministério, é uma habilidade que precisa de ser desenvolvida, deve exigir um pouco de dedicação a mais da nossa parte, mas vai valer a pena todo o esforço de oração que nós dedicarmos, porque tudo o que fizermos na força do Espírito Santo renderá maiores resultados. Deus levou o profeta Ezequiel ao vale dos ossos secos e lhe deu uma lição de como profetizar. A gente tem que aprender a profetizar, sabia? Paulo diz, quando falar 2 ou 3 profetas, os outros calem e ouçam para aprender. É para aprender que a gente fica caladinho, ouvindo Deus usar um profeta ou outro. Você aprender a profetizar também. Não é para abafar nada na sua vida, não. É para você aprender. Deus levou Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos. E a Bíblia diz assim, olha... E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Podemos traduzir isso aqui também dizendo, e profetizei do jeito que ele me ensinou. Era uma ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 9 e 10. O nosso mundo é um vale de ossos secos e nós precisamos aprender a profetizar para que vidas sejam restauradas, para que mortos ressuscitem, para que enfermos sejam curados, para que a glória de Deus encha este mundo, esta casa, todos os lugares, para que a mão do Senhor prevaleça sobre toda a sorte de opressões. Aprender a profetizar. Quando eu fui para o seminário, eles brincavam, né? Isso aqui é uma escola de profetas. Mas era uma escola de profetas. De fato era. Tudo jovem, né? A gente brincava com os termos, nem observar a profundidade, o sentido deles. Mas a igreja também é uma escola de profetas. Então, aqui está o mistério da trajetória. Como o Espírito de Deus sai de um lugar, vai para o outro, se aprende a profetizar, se aprende a declarar a palavra de Deus, pregar, anunciar o nome do Senhor, repreender o mal, comunicar fé, esperança para este mundo, esperança para as pessoas desesperadas deste mundo. Irmão, só o Evangelho tem essa mensagem, só o cristianismo oferece essa esperança, nada em lugar nenhum. Não tem religião do mundo nenhuma que ofereça a esperança do cristianismo. A esperança do cristianismo vai além desta vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Qual religião que tem essa esperança? Qual líder religioso que falou isso? Só Jesus teve autoridade para dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é mais um profeta que andou por este mundo, não. Não é mais um fundador de religião, não. Jesus é a vida. E o último mistério é o mistério dos seus resultados, dos resultados do mover do Espírito Santo. João disse, escrevendo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, vamos guardar essas rápidas palavras. O primeiro grande resultado do mover do Espírito Santo é o novo nascimento. Esse é o primeiro. Aquele que não nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus.
O primeiro grande resultado do mover do Espírito Santo neste mundo é o novo nascimento. E o segundo, batismo com o Espírito Santo. O grande resultado do mover do Espírito depois da salvação é o batismo. Aí vem outros, vem muitos outros. Porque com o batismo com o Espírito Santo, os fracos e confusos se tornaram poderosos e destemidos. Não eles, mas o poder de Deus na vida deles. Foram dotados da capacitação espiritual necessária para o desempenho da obra evangelizadora do mundo. Os milagres operados pelos primitivos cristãos à vista das multidões eram as credenciais que os autenticavam como verdadeiros enviados por Deus. O terceiro grande resultado do mover do Espírito Santo é uma vida de oração e de adoração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. O quarto resultado, o quarto grande fruto do mover do Espírito Santo são os milagres. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, verso 3 e 4. O maior exemplo dos frutos do Espírito na área de milagre, na vida de um homem, foi na própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que vinham de todas as partes, enfermos, oprimidos, gente com toda espécie de males. E a Bíblia diz assim: o Senhor curava a todos. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres e curar os de quebrantado coração. Nós precisamos redescobrir, buscar novamente para o seio da igreja o ministério de milagres. Ministério de milagres. Pedro foi o grande operador de milagres em Jerusalém. Estevão foi também um grande operador de milagres em Jerusalém. Felipe foi um grande operador de milagres em Samaria. Paulo foi o grande operador de milagres em toda a Ásia Menor, por toda parte onde ele foi. Além de pregar o evangelho, operadores de milagres. Quais são os resultados do mover do Espírito? São infinitos. Quem anda em Espírito tem o testemunho do próprio Espírito, que é Filho de Deus. Quem anda em Espírito não cumpre as concupiscências da carne. O Espírito de Deus gera o fruto, e este fruto é paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, longanimidade, temperança, alegria, paz. Quais são os resultados? Infinitos. Quanto mais você tem o Espírito Santo e cultiva a presença dele na sua vida, mas sua vida vai desdobrar em características que lembram o caráter de Cristo. Vão olhar para você e dizer: puxa, você tem uma atitude que me lembra Jesus. Porque Jesus era manso, você é manso. Jesus era cheio de alegria, você é alegre. Jesus tinha uma paz, permeava o coração. Você tem paz? É porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Finalizando. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Os mistérios que envolvem o caráter e a obra do Espírito Santo são oriundos da soberania divina. Por isso precisamos estar diante do altar. É necessário estar no lugar certo quando o vento assoprar. Quando aquele diácono disse para Evan Roberts, aquele garoto, disse: não ausente da casa do Senhor, porque pode ser que uma hora você não vá, e vai ser exatamente esse dia que o Espírito de Deus vai decidir começar a fazer uma grande obra. Ele nunca mais perdeu nenhum culto de oração. Nunca mais. 13 anos, irmãos. Ele estava com 26 quando Deus cumpriu a promessa. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Porque somente em 9 meses, uma nação inteira foi transformada.
O mover do Espírito Santo é invisível, mas é real. A maioria dos fatores que envolvem a ação do Espírito Santo vão continuar inexplicáveis. Não me pergunte tudo porque eu não sei. Mas uma coisa eu sei: nada nos impede de desfrutarmos do companheirismo do Espírito Santo, da fidelidade do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo. Não precisa saber tudo, já está à sua disposição. Toma posse, comece a dizer: enche-me, Espírito Santo. Guia-me, ande, Senhor, comigo, ensina-me a tua vontade. Lucas escreveu: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não precisava conhecer tudo sobre o Espírito Santo para ficar na oração e aguardar a promessa do Pai. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ficar de pé, por favor. Respira fundo no coração e diga: enche-me, Espírito Santo. Respira fundo e diga: oh Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu quero na minha vida, na vida da minha família. Eu quero na igreja, eu quero no meu lar, eu quero aonde eu estiver a presença do Espírito Santo. Irmãos, os problemas vão ficando por aí e nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Tem problema de sobra, mas nós queremos poder do alto. Tendo o Espírito de Deus para nos ensinar, você saberá como decidir cada necessidade, cada problema. E o Senhor irá na frente, o Senhor vai cuidar de tudo. Eu sei que pode ter mentes aqui hoje preocupadas, alguém aqui dizendo: Deus, o que eu faço? Como é que eu resolvo isto? Deus vai te ajudar. Quando você lembrou do Senhor e disse: eu vou na igreja, eu vou na casa do Senhor, o Senhor já olhou assim e disse: então está chegando a hora de eu começar a mover essas coisas aí para você. Quando você preocupa em buscar a Deus, Deus se preocupa em cuidar da sua vida, dos seus problemas, das suas necessidades. A maior parte das batalhas que nós vencemos, nós não vencemos lá fora não, é aqui dentro. Enquanto nós cantamos e adoramos o Senhor põe os exércitos em retirada. O Senhor faz as portas de ferrolhos se romperem. O Senhor abre os caminhos. O Senhor aplana por onde devemos passar. Continue adorando e louvando a Deus. Continue vindo à casa do Senhor. Continue buscando o Senhor. Deus fará grandes milagres na sua vida. Acredite nisso. Levante a sua mão ao céu. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Senhor nosso e Deus nosso, nós te adoramos nesta hora. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse ajuntamento solene, pela presença do Senhor neste lugar. Oramos e pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha hoje andar agora no meio do seu povo, tocar vidas aqui, ungir corações. Espírito de Deus, bem-vindo, Senhor. O Senhor é nossa alegria, nossa força. Estamos, Senhor, vivendo na dependência do Senhor nesses dias. Queremos entregar mais de nossa vida a Ti. Abençoe, Senhor, desde as criancinhas aos mais idosos. Senhor, que de uma forma igual e perfeita todos os irmãos experimentem, adentrem, Senhor, nessa experiência gloriosa de viver a unção e o poder do Espírito de Deus. Bem-vindo, Espírito Santo, Senhor. Glória a Deus. O Senhor é nossa força, o Senhor é nosso esconderijo, o Senhor é nossa renovação constante. Abençoe meus irmãos nesta hora. Espírito de Deus, toca na mente, dá paz, toca no coração, dá, Senhor, conforto, segurança. Abençoe, toque no corpo, dá saúde a este irmão, a esta irmã. Repreende a doença, a enfermidade, cai por terra todo o mal, sai agora toda a enfermidade, espírito de doença, vai embora. O Senhor repreenda todo o mal, que este corpo seja sarado, que esta vida, este irmão, seja milagrosamente visitado pelo poder do alto. Em nome de Jesus, que a paz prevaleça, que o amor e a alegria do Senhor esteja no coração de cada um. Nós oramos entregando tudo em Tuas mãos, Senhor. Louvado seja Deus.